Aleluia, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Tu és a máxima autoridade. Aleluia, nessa noite nós estamos submissos, sujeitos a Ti, ó Rei da glória, dono do nosso coração. E essa é uma verdade que nós cantamos nessa noite. Quanto mais nós temos revelação da Tua pessoa, da Tua beleza, da Tua santidade, da Tua pureza, mais somos apaixonados por Ti, mais nós Te desejamos, Senhor. Quanto mais nós te vemos dia a dia num relacionamento por meio da palavra, ouvindo, ó Deus, irmãos, mais somos enamorados de Ti. Aleluia, ó Rei da glória, nessa noite, faz a Tua vontade, opera o Teu querer em cada coração, a começar, Senhor, dos nossos corações, opera o Teu querer. Se há pessoas aqui nessa noite que ainda não foram salvas, que sejam salvas para a glória do Teu nome, que se convertam ao Teu senhorio nessa noite. Se há pessoas que entraram nesse lugar de alguma forma impossibilitadas, Senhor, ó Deus, na sua saúde física ou na sua psique, Senhor, opera cura nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. E se há, ó Deus, irmãos meus, precisando da renovação do Senhor, do brilho do Senhor, da força do Senhor, opera nessa noite, em nome de Jesus. Nós ligamos nessa noite salvação, ligamos renovação e ligamos cura, em nome de Jesus, a começar dos nossos corações, Senhor. Faz em nós nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar amém? Pode se sentar, por favor. Muito boa noite. Queria que você abrisse, por favor, a Bíblia no Velho Testamento, livro de Ezequiel, no capítulo 14, verso 1 ao verso 6. Livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 1 ao verso 6, se puder projetar. O título aqui, colocado pelos editores, não um título original, fala do castigo dos idólatras aqui. Mas eu creio que o Senhor nessa noite, a carga que o Senhor colocou no meu coração é que vai trazer para cada um de nós. Não sei como você entrou aqui nessa noite, se você entrou aqui apenas para ouvir algo sobre Deus. Eu quero dizer em nome de Jesus que mais do que ouvir sobre Deus nessa noite, você vai experimentar Deus. Mais do que ouvir um sermão, uma palavra sobre Deus, em nome de Jesus nós vamos experimentar Deus. Amém? Ezequiel 14, verso 1 ao verso 6. O texto diz: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas
a todas as vossas abominações. Olha para cá em nome de Jesus, só quero repetir contigo o verso 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Está claro o texto falando da idolatria do povo num período da história, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E quando a gente usa o termo idolatria, com a graça de Deus, eu quero seguir batendo o prego que Samuel compartilhou na semana passada. Quando nós usamos o termo idolatria, nós pensamos logo numa imagem feita por mãos de homens, seja de qual material for. Toda vez quando usamos a palavra idólatra ou idolatria na nossa cabeça, nós pensamos, bom, em algum momento da minha vida eu posso até ter sido uma pessoa que idolatrou alguma coisa, mas o tempo passou e o Senhor me libertou, e hoje, graças a Deus, eu não me curvo mais diante de um ídolo, diante de uma estátua. Desse pecado eu claramente fui liberto. E nós então condicionamos a idolatria a algo exterior. Mas o texto chama atenção, e é interessante, que quando os anciãos vão a Ezequiel, um profeta da parte de Deus, e eles vão para sentar e falar com Ezequiel, a Bíblia diz que antes de Ezequiel citar qualquer palavra, vem uma palavra de Deus a Ezequiel, e Deus revela a Ezequiel que, embora aqueles anciãos, pessoas de referência na sociedade, mesmo no exílio como estavam, eram pessoas de referência, o tempo tinha passado, eram homens de idade, mas ainda havia, não mais do lado de fora dos seus corações, pessoas que se dobravam a ídolos. Mas Deus revela a Ezequiel que existia ídolos, imagens, dentro do coração daqueles homens que já tinham bastante tempo ouvindo a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, conhecendo todas as histórias, e mesmo assim ainda carregavam dentro de si alguns ídolos. Quero te dizer que os ídolos exteriores, eles são fáceis de nós discernirmos. São coisas que são exteriores e que apontam para um símbolo ou alguma coisa que você carrega consigo, e você faz daquilo material a tua fé, a tua esperança, e isso é fácil de discernirmos. Mas os ídolos dentro do nosso coração, como diz Ezequiel, eles são mais difíceis de discernir. Na verdade, nós temos a facilidade de discernir os ídolos interiores dos outros. Nós olhamos para a vida de alguém e começamos a ver comportamentos, falas, atitudes, expressões, e a gente diz, opa, fulano está obstinado nessa ideia. Fulano está decidido a fazer isso e ele não quer mais ouvir ninguém. Porque a Bíblia diz, 1 Samuel 23, Samuel falando que o pecado da idolatria é a mesma coisa que a obstinação, ou melhor dizendo, Samuel diz, porque a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ou seja, ele está dizendo que, no mesma forma que Deus vê alguém que se prostra e bota a fé numa imagem, é a mesma coisa de que alguém que decide algo no seu coração e então fecha-se para qualquer conselho, ajuda, suporte exterior. Alguém que está tão decidido a isso. Sinceramente, como Samuel falou, eu não sei como ficou você quando nós fomos noticiados a respeito desses últimos acontecimentos
da cidade de Cabo Frio e de tantas pessoas envolvidas. Mas a carga que ficou no meu coração, eu lembro de uma oração que a gente fazia, não sei quantos lembram, a gente orava assim: Senhor, que a cidade de Cabo Frio não seja conhecida pelas belezas naturais, quem lembra disso? Mas pelo um povo que ama o Senhor, quem lembra disso? Levanta a mão para mim. Nós orávamos constantemente por isso, nós falávamos constantemente nesse assunto: Senhor, que Cabo Frio as pessoas sejam atraídas, não por esse mar maravilhoso que tu fez apenas, não pelos destaques, mas que Cabo Frio seja noticiado como um lugar de pessoas que vivem de verdade um relacionamento com Deus, pessoas que foram transformadas, mudadas no seu interior. Senhor, noticia a nossa cidade, noticia as cidades da região dos lagos como essa referência. E quando nas últimas semanas fomos noticiados, não da forma que nós orávamos lá atrás, eu particularmente, eu fiquei muito confrontado diante de Deus. Eu fui para Deus chorar diante de Deus. Eu falei: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu não cumpri o meu papel à altura da minha cidade, ser noticiada para toda a nação, como essa cidade, daquela oração que nós fazíamos há anos atrás. E eu chorei diante de Deus pedindo perdão por isso. Nossa cidade foi noticiada não só nas redes de televisão, mas nos canais abertos, mas foi noticiada o tempo todo nas redes sociais, noticiada como um lugar onde o materialismo se tornou referência. E eu fiquei pensando, o que vale a pena? O que vale a pena é eu ter alguém na minha cidade, saciado fisicamente, podendo comer do bom e do melhor, podendo vestir as melhores roupas, andar nos melhores veículos, e mesmo assim, com toda essa provisão terrena, ir dessa forma ao inferno? Ou eu quero que, ainda que a minha cidade esteja de alguma forma impossibilitada de comprar e conquistar alguma coisa nessa terra, mas ir para o céu. Eu lembrei de Elias, um homem de Deus que lutou contra a idolatria em Israel, e eu fiquei me perguntando, ouvindo o irmão pregar, e o irmão dizia o seguinte: você ama a Deus o suficiente para mandar toda a tua terra para um estado de caos financeiro? Foi isso que Elias fez em Israel. Pensa num homem, um homem de Deus que não dá muitas características a respeito dele, apenas diz tisbita, ou seja, um homem que não tem uma história, um legado passado, não se fala muito nele, mas um homem que conhecia que o estado da sua nação era um estado deplorável diante de Deus, uma nação que estava envolvida com a idolatria, com outras palavras, com a obstinação. E esse homem se levanta, e ele ama tanto a nação, que ele anuncia que durante 3 anos e meio, não haveria chuva sobre a terra. Se hoje, Brasil, nós dependemos da agronomia, pensa há anos e anos e mais de 2.000 anos, 2.500 anos atrás, como que um povo dependia da agricultura para sobreviver. E um profeta se levanta, anunciando o seguinte: por causa da idolatria, durante 3 anos e meio, não vai haver chuva sobre essa terra. E a pergunta é: será que eu amo o suficiente a minha cidade, o lugar que eu moro, o lugar onde eu sirvo os irmãos, para anunciar uma voz profética nesse nível, de pessoas passarem necessidade, mas com um único objetivo: alcançarem
a vontade de Deus, cumprirem, serem alcançadas pela salvação, pelo quebrantamento necessário, serem libertos dos ídolos. Com certeza, nós ficamos reflexivos a respeito disso. Assim como Elias, você vê em todo o Velho Testamento, sempre Deus levantando profetas, e um deles é desse texto, o escritor do livro de Ezequiel. Ezequiel, um homem de Deus, significa seu nome, Deus fortalece. Em nome de Jesus, nessa noite, eu creio que Deus vai fortalecer você. A palavra que Deus colocou no meu coração é essa. A palavra que está queimando no meu coração nessa noite é essa: Deus vai nos fortalecer, para nós nos posicionarmos diante de Deus na vontade dEle. Ezequiel, Deus fortalece, filho de um sacerdote chamado Buzi. Autor do livro de Ezequiel, foi levado cativo com um rei chamado Jeoaquim, e ficou exilado na Babilônia, onde teve o seu ministério profético. Ezequiel teve o seu ministério profético no exílio, 22 anos, servindo ao Senhor, profeticamente, no tempo do exílio. E o contexto do exílio, nós lembramos claramente, Deus vinha avisando ao povo, com vários profetas, posso dizer, a começar de Moisés em diante, mesmo como legislador, também profeta. E aí entra então o período dos juízes, com Otoniel, e aí vai Deus levantando sempre pessoas, para falar ao povo, e o povo endurecendo. E aí Deus levanta então um período monárquico, chega a Saul, e Saul entra no pecado da rebelião, da idolatria, da obstinação, tudo para querer ter o reino. E então Deus levanta um homem segundo o seu coração, Davi. Davi serve ao Senhor e não há idolatria em Israel. Mas quando Salomão entra, ali entra a idolatria. Salomão se relaciona com as mulheres dos outros povos de uma maneira diplomática de manter o reino. E ali entra a idolatria em Israel. E a idolatria vem então ganhando força no meio do povo. Até que ponto? Ao ponto de Deus amar o seu povo e de dizer: por amor a vocês vão para um tempo de cativeiro, um tempo de exílio. E aí Deus então levanta Ezequiel para discernir que os ídolos não estavam mais do lado de fora, mas estavam dentro do coração dos homens. Ídolo significa tudo aquilo que compete com a centralidade de Jesus. Posso dizer, contextualizando, a obstinação é uma afeição excessiva às próprias convicções, ideias ou pensamentos. Você já ouviu de alguém, tua esposa, esposo, filho, pai, amigo: você é muito obstinado, você está obstinado com essa coisa? Você já ouviu isso de alguém? Na verdade, nós temos essa clareza de definir isso no coração dos outros, mas é difícil definir nos nossos corações. Sinceramente, nós vemos tanto no Velho como no Novo Testamento ídolos. Baal e Azerá eram os ídolos, Baalins e postes ídolos. Israel entra na terra prometida e os deuses dos fenícios e de Canaã eram esses, significavam prosperidade e hedonismo. Baal, o maior deus dos fenícios, o maior deus de Canaã, significava: eu te prometo, dá o que você precisa de recurso, o que você necessita de recurso, eu tenho para te dar. E Azerá, que eram os postes ídolos, dizia: aquilo que você ganhar de Baal, você pode desfrutar, você pode desfrutar plenamente de tudo, por meio da imoralidade, por meio do entretenimento, ou de qualquer outra coisa.
E aí no Novo Testamento, Jesus revela exatamente isso. Revela agora um Deus, com D minúsculo, Mamon. Ele diz: não podemos servir as riquezas, Mamon. Só que interessante, no verso 14:1, e esse é o grande engano que nós passamos, eu e você. Nós achamos que nós podemos servir a Deus e também fazer as nossas próprias decisões. Nós achamos que podemos servir a Deus e estarmos convictos nos nossos próprios pensamentos, sermos obstinados nos nossos planos pessoais. Nós achamos isso. Os anciãos vão a Ezequiel, e os anciãos na verdade vão a Ezequiel porque eles querem ouvir uma palavra de Deus. Quem não quer ouvir uma palavra de Deus? Quem não quer ser curado? Quem não quer ter a sua família salva, sua família liberta? Quem não quer ter uma bênção da parte de Deus? Quem não quer ter uma direção segura da parte de Deus? Todos nós queremos, mas muitas vezes, embora nós queremos isso, nós também temos questões no nosso coração, decisões, planos, projetos, missões secretas, ou até que são visíveis, mas são questões que nesse ponto específico, nós não queremos consultar a voz profética, nós não queremos ouvir os profetas, porque já temos clareza que aquele é o caminho para mim. Os homens querem os ídolos e querem Deus, mas eu quero te dizer, lembrando do Monte Carmelo, que você, posicionalmente, espiritualmente falando, você tem 3 posições. Ou você é influenciador de uma idolatria a alguém, ou você é, segundo, influenciado por alguém que serve a um ídolo, ou você é um profeta de Deus para denunciar a idolatria. Ou você está entre aqueles que eram profetas de Baal e de Azerá, 450 de Baal e 400 de Azerá. Ou você está no meio do povo, aquele que vai ouvindo as notícias, vai ouvindo os planos, os projetos, e vai sendo influenciado aos poucos a tomar atitudes iguais. Ou você está na condição profética, um homem de Deus, uma mulher de Deus, discernindo tua esposa, teu filho, teu próprio coração, discernindo teus amigos, teus irmãos, as pessoas que convivem contigo, se em algum momento está se levantando no coração dele ou dela um ídolo, algo que está o cegando. E a pergunta é: como descobrir se há ídolos no meu coração? Você pode estar pensando: como eu sei, Rony, se dentro do meu coração há algo que eu estou obstinado, algo que eu não quero mais ouvir ninguém, eu estou tão convicto? Eu queria citar um texto que eu achei, e esse texto falou comigo, misericórdia. Eu estava compartilhando com o Toninho ali antes de entrar, que é Salmo, por favor, Salmo 115, verso 4 a 8, revela se você tem, ou eu, um ídolo no nosso coração. Salmo 115, verso 4 a 8, o texto diz, falando de ídolos: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. E aí começa a dar as características dos ídolos, preste atenção, verso 5, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. E aí o verso 8
mostra isso, se temos ou não. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Vou repetir. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem, que levanta no coração. Porque às vezes a gente levanta no nosso coração, ou às vezes alguém levanta no nosso coração. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem, ou os que neles confiam. O que o texto está dizendo? Que todo aquele que está num caminho de obstinação, no Velho Testamento, clareza da idolatria, no Novo Testamento, da obstinação, todo aquele que está nesse caminho, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, tem mãos, tem pés e nada funciona. Isso faz alusão a um quadro espiritual da pessoa, não uma deficiência física, mas um quadro espiritual das pessoas. Eu lembro que eu conversei com um rapaz, um homem que era irmão, e eu lembro que ele estava decidido, ele tinha um plano no seu coração, e ele veio me ouvir. Rony, queria te ouvir a respeito de um projeto que eu estou no meu coração, e eu estou convicto e decidido a respeito desse projeto. E aí ele colocou diante de mim o projeto, e aí a percepção que eu tive era que aquele projeto era fruto de uma idolatria do coração dele, fruto de uma obstinação pessoal, e a obstinação dele era do ter. Ele queria sair daquele quadro de alguma impossibilidade financeira para ter. E aí eu lembro que eu falei para ele, cuidado, porque a Bíblia diz que a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Hoje você tem frutos, mas pode ser que o tempo passe e você passe a não dar mais fruto para a glória de Deus, fruto desse projeto teu pessoal. E ele falou para mim: Rony, eu não estou fascinado com as riquezas, eu quero dar uma melhor condição para minha família. E eu falei para ele: eu nunca vi ninguém apresentar um projeto e dizer: eu estou te apresentando esse projeto, mas eu sei que eu estou fascinado. Eu nunca vi ninguém apresentar um projeto para o outro e ouvir o conselho, o filho ouviu o conselho do pai, o pai de um outro amigo, irmão, uma esposa. Eu nunca vi ninguém dizer: olha, eu tenho algo no meu coração, estou gostando de fulano, quero fazer isso, quero conquistar tal coisa. Mas eu estou começando a perceber que isso está se tornando um ídolo dentro de mim. Ninguém diz isso. Todos dizem: eu creio que é de Deus, eu creio que é a vontade de Deus, e eu quero te ouvir. E eu avisei a ele. Tempo passou, e o tempo e verdade andam juntos. E o tempo passou, e ele seguiu naquele caminho. Parecia um caminho legítimo, mas era um caminho de fascínio, de obstinação. E a sua vida espiritual começou então a se arruinar, começou a enfraquecer, e com o tempo passando ele começou a entrar por caminhos de pecado, e ele começou então, nós temos essa tendência, seres humanos, procurar o culpado para aquela condição dele. E se nós procurarmos, muitas vezes nós vamos achar. Sempre há uma falha de um pastor, sempre vai haver uma falha de um pai, você que é filho, sempre vai haver a falha de um filho, vai haver a falha de alguém num processo. Somos reais. E ele começou a buscar uma falha para a condição dele, e o tempo passou, e ele enfraqueceu. Eu lembro de um sonho que eu tive com ele, me marcou aquele sonho, e o sonho é que ele estava plenamente envolvido. E aí, mesmo sentando e conversando e avisando, ele estava obstinado, seguiu no caminho, conseguiu conquistar algumas coisas, humanamente falando. Pode ser que as pessoas que olhavam ele o viam como uma referência de conquista financeira, saiu do zero, mas na verdade, sua vida espiritual ruiu, sua família
seguiu entrando numa colisão espiritual, problemas no meio da família, problemas no casamento, porque todo ídolo, ele cobra um preço. Toda obstinação de alguém em torno do ídolo te dá o que você quer, ele te cobra alguma coisa do que você tem. E foi isso que aquele ídolo cobrou dele, a vida dele com Deus, a família dele, o relacionamento familiar dele, e toda a história de restauração se perdeu, fruto de uma decisão que parecia tão simples, mas que levou a ele a um quadro de destruição. Quando eu o encontro hoje na rua, ele me aborda e abaixa a cabeça e fala: eu preciso de ajuda. Mas ainda não conseguiu se libertar do ídolo que ele criou dentro de si. Todo ídolo faz a gente, em primeiro lugar, ficar mudo, como diz a palavra. Um ídolo, assim como seus seguidores se tornam mudos, pessoas que estão obstinadas, espiritualmente falando, elas perdem a comunicação. Elas começam, a partir do momento que elas estão obstinadas em alguma área da vida delas, se alguém tocar naquele ponto, quero tocar num ponto contigo, a forma como você se relaciona com a comida, a forma como você tem cuidado do teu corpo. Você precisa cuidar do teu corpo, você precisa de uma boa alimentação. A pessoa que está nesse quadro, ela fica então se sentindo ferida se tocar nesse ponto. A perda da comunicação. A pessoa não quer tocar nesse assunto. Já estou desgastado com fulano, que toda vez quando ele vem conversar comigo é sempre o mesmo assunto. Essa é a primeira característica de uma obstinação no coração. Dificuldade de comunicação, de se abrir para conversar. A segunda, como se fosse um degrau, eu vejo, espiritualmente falando. E o segundo degrau de descida é a perda da visão. As pessoas só têm visão para o seu objetivo. Elas perdem a visão do propósito eterno de Deus, da visão do Pai, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ela não quer mais se envolver com isso, se envolver para produzir nela e nas pessoas santidade, para produzir nela e nas pessoas unidade, para produzir multiplicação, novas pessoas chegando no meio da igreja. Ela não está mais envolvida com isso, não se envolve com cuidado de pessoas, não se envolve em servir, em abrir a casa, em usar o recurso que tem para isso. Ficam cegas com relação à visão de Deus, porque só veem o seu objetivo. Elas perdem a audição, elas perdem a confiança numa voz profética. Alguém que um dia foi profeta na vida delas, falava, era peso de decisão, passa a então ela ficar surda. Elas têm ouvidos, mas não ouvem mais os conselhos. Começa a haver um desgaste entre o profeta, a voz profética e a pessoa. Ela se torna surda espiritualmente, ela perde o discernimento, ela fica sem freio, ela atropela tudo, não tem mais o discernimento do que é agradável e do que não é. Começa a tomar decisões que influenciam filhos a irem pelo mesmo caminho. Abrem mão da comunhão, abrem mão de relacionamentos, abrem mão da história, influenciam filhos, amigos, a deixarem o convívio dos santos, a buscarem qualquer outra solução. São pessoas que estão nesse quadro. Elas perdem a sensibilidade espiritual. Elas não conseguem mais desfrutar da presença de Deus. Numa reunião, num encontro como esse, num grupo caseiro, num ambiente de oração, ela está mais preocupada em terminar a reunião, terminar a conversa. Conversei já com pessoas que estavam tão obstinadas,
que no meio da conversa ela olhava para o relógio preocupada e dizia: eu preciso ir embora. Não, então vai embora. Tão decidida, porque perderam a sensibilidade espiritual. Para elas as coisas se tornam pesadas. Não há mais alegria, não há mais vibração. E por último, perda do serviço. Seus pés não andam mais. No último degrau dessa decadência espiritual, então elas param de servir. Posso dizer que o serviço é uma das últimas coisas que uma pessoa nessa condição ela deixa. Às vezes ela já está em todo esse quadro aqui que eu falei, mas ela ainda continua servindo no meio. Mas o serviço é o último degrau que ela para. Então ela estaciona, e agora ela não quer mais se envolver profundamente com o serviço. Mas eu creio nessa noite que se você identificou alguma coisa no teu coração, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Porque assim como veio a voz de Deus para Ezequiel, discernindo, e o final do texto de Ezequiel é exatamente o caminho para se libertar dessa obstinação. De verdade tem que ter humildade para reconhecer, porque são sutis. Às vezes o ministério se torna um ídolo, às vezes o pregar se torna um ídolo, às vezes o título espiritual se torna um ídolo, coisas legítimas às vezes se tornam ídolos, são sutis. E aí no verso 6, eu termino aqui, concluo dizendo: portanto fala com eles e dize-lhes, em nome de Jesus, nessa noite escute o Senhor falando contigo, assim diz o Senhor Deus. O texto diz: portanto dize à casa de Israel, por trás desse diz é o amor do nosso Pai, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos. Isso fala de uma mudança de mente, uma necessidade de mudar a forma que você está vendo determinada coisa. Apartai-vos dos vossos ídolos. Isso fala de uma separação. Se você não consegue vencer essa área da tua vida, você precisa primeiro mudar a tua forma de ver determinada coisa, e então reconhecer que você não consegue, e você então precisa deixar. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma amizade, às vezes é um plano, às vezes é algo da parte de Deus, mas que nesse momento você está destruindo com as próprias mãos, e você então precisa deixar isso. A voz profética diz: separai-vos, apartai-vos dos vossos ídolos. E o último: e dai as costas a todas as vossas abominações. Fala então de um sentimento agora, de rejeição àquilo que um dia te aprisionou. Eu não quero mais andar nesse caminho, eu não quero mais andar, ainda que o meu plano não tenha concretizado, porque muitos de nós nos arrependemos quando lá na frente nós descobrimos que estávamos errados por causa dos fatos, porque aconteceu, está claro, mas o chamado de Deus é no meio do caminho. Ainda não aconteceu o teu sonho, o teu projeto de obstinação, mas no meio do caminho você parar e ouvir Deus e falar: Senhor, tal área da minha vida estou com dificuldade de ouvir minha esposa, tal área da minha vida estou com dificuldade de verdade de ouvir as pessoas, eu não quero mais tocar nesse assunto. Quando alguém levanta esse assunto, eu me fecho, ainda que eu trate educadamente, mas eu não estou aberto mais a isso. Nessa noite há um fortalecer do Senhor. Deus me deu uma palavra na semana passada, e eu termino com essa palavra de Joel 2, lendo apenas 15 a 17. O texto diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Eu quero te dizer que os ídolos de imoralidade, por exemplo, eles caem
quando nós jejuamos, quando nós damos não à nossa carne, aos prazeres da carne, comida, bebida, sono, ídolos caem assim. Se ídolos se levantam pelo hedonismo, eles caem pelo jejum. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Fala da necessidade de tirar todo mundo. Era legítimo o noivo estar no seu aposento e a noiva na sua recâmara. É legítimo. Mas para derrubar uma obstinação dentro de nós, precisamos abrir mão de coisas legítimas. E o texto termina dizendo: chorem os sacerdotes. E eu sei que aqui nessa noite há vários sacerdotes. Sacerdotes do Senhor, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem. E a oração é: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Significa a vergonha. Como se dissesse: Pai, eu sei que há pessoas no meio do caminho para o opróbrio. Elas estão achando que elas vão conquistar tudo, e podem fazer. Como Franco diz, a pior coisa é um filho de Deus dar certo num projeto errado. Poupa, não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Sabe o que os acusadores, os inimigos, os demônios querem? Dizer de você e de mim: onde está o teu Deus? Aí a tua família agora aí, ó, onde está o teu Deus? Você está nesse quadro de vergonha. Agora aí, fala para mim, você não servia a Deus? Mas onde agora está o teu Deus? Como se os babilônicos olhassem para o povo de Israel na condição de Ezequiel e dissessem: e aí? A nação que dizia que Deus fazia, acontecia, onde está o seu Deus agora? Você está aqui, exilado, preso, debaixo do meu jugo. A oração de Joel é: poupa o teu povo, Senhor, não nos entregue a vergonha, para que as nações não façam escárnio. Com outras palavras, aplicando o Novo Testamento, para que os demônios não escarneçam, para que os demônios não escarneçam de ti, Senhor. Aí ó, você salvou aquele homem, aquela mulher, você libertou ele dos seus pecados, ele começou a caminhar em vitória, mas num determinado momento ele obstinou no seu coração, e agora está lá, servindo aquele Deus, obstinado por ter, obstinado por ser, obstinado por fazer, está lá agora. E agora, Deus? Essa noite, eu sei que é uma noite do Senhor te fortalecer. Tem que ter força para destruir ídolo, tem que ter força para destruir obstinação, porque obstinação fala de sentimento, fala de sonhos, fala de planos, fala de trabalho, coisas que você fez, coisas que você realizou, mas essas coisas vão te levar à esterilidade espiritual. Se você já não está nessa condição, onde está a presença de Deus em você? Onde está a vibração em você? Onde está aquela vibração que você anunciava o Evangelho e você testemunhava para as pessoas? A vibração de andar com Deus. Pergunto para você nessa noite, pergunto jamais para te acusar, mas em amor te ajudar a discernir a tua condição. Oh, aleluia, aleluia. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, mas que sejam abertos os teus olhos nessa noite, para você ver o teu interior. Ó Espírito Santo, abre os olhos nessa noite.
Eu sei que isso exige humildade. Nós te pedimos socorro nessa noite, Pai. Nós nascemos para carregar a Tua presença. Nós não nascemos para dobrar os nossos joelhos perante a nada senão ao Senhor. Nascemos para nos curvar diante de um só e não nos dobrarmos diante de nada. Oh, ao Senhor dobramos os nossos joelhos. E diante das coisas dessa terra, nós andamos em autoridade, sem se curvar. Aleluia! Todos nós que estamos aqui nessa noite e os que nos assistem, nós nascemos fruto do Teu plano e do Teu projeto, Pai. Nascemos para andar em vitória. Oh, nascemos para ter só o único Deus. Oh, Senhor, se há pessoas aqui que se sentem de alguma forma presas, aprisionadas no cativeiro espiritual, um dia vibraram, um dia andaram, um dia caminharam, um dia profetizaram, fluíram nos dons, testemunharam, tiveram suas vidas como referência nos seus trabalhos, nos seus ambientes sociais, e hoje não passam de uma torcida que fumega, não passam diante de uma brasinha. Oh Deus, nessa noite, Espírito Santo, Tu que é fogo, incendeia nessa noite as nossas vidas nesse lugar. Tu que é fogo, oh Deus, sopra. Tu não quebra a cana que já está quebrada. Levanta-nos para a glória do Teu nome. Faça-nos andar em vitória para a glória do Teu nome. Levanta esse povo nessa noite, porque só precisavam de 120 no cenáculo para colocar Jerusalém de pernas para o ar. Nós não precisamos de muita gente, Senhor. Nós precisamos de discípulos e discípulas. Oh Deus, reaviva nessa noite pelo Teu poder, Senhor. Nós nessa noite te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelas nossas iniquidades, que em algum momento nós planejamos e pensamos, Senhor, que tínhamos o caminho certo, convictos que aquele era o caminho, que esse era o plano, mas reconhecemos, Senhor, pelos sinais atuais de mornidão, de frieza, que em algum momento nós levantamos, ou deixamos alguém levantar algo dentro de nós. Estamos apoiados em pensamento, Senhor. Poupa o Teu povo, Senhor. Oh, labachore mini cantaralabai. Não entregues a Tua herança, Senhor, as nossas vidas ao opróbrio, para que se diga, Senhor, no mundo espiritual, onde está o seu Deus? Ó Senhor, levanta, Senhor, tira-nos da condição daqueles que influenciam ao pecado, tira-nos da condição de povo que é influenciado pelo pecado e pela voz profética. Coloca-nos nessa noite na condição de profetas do Senhor, ministros do Senhor, sacerdotes do Senhor. Mexe onde tem que mexer, Senhor. Nessa noite eu profetizo: arranca o que tem que arrancar de nós, Senhor. Derruba o que tem que derrubar, Senhor. Nós não queremos nos perder eternamente, Senhor. Oh Deus, oh Senhor, você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Oh Deus, comece a buscar o Senhor nessa hora. Se você entende, esse aqui não é um altar, é apenas uma plataforma, mas num gesto de humildade, se você quer oração, e você precisa de um relacionamento com Jesus, você sabe que você tem algum ídolo dentro de você que te prende, que te amarra, que te aprisiona, é o prazer do mundo, são as vontades da carne. Você sabe que o Evangelho é verdade,
mas você está preso à carne, ao mundo e ao diabo. Esse lugar não é um altar, mas é um lugar, é um gesto de humildade de alguém que diz: ó Deus, como aquele publicano, ó Deus, ser propício a mim, pecador, que pede por misericórdia ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, você é povo de Deus, mas se vê nesse cativeiro, como eu digo, esse lugar não é um altar, é uma plataforma, mas você pode vir aqui diante de Deus em humildade, não diante de mim, e dizer: ó Deus, eu quero ser liberto, me libera. Eu vejo, Senhor, talvez eu não estou vendo ainda o envolvimento com ídolo, mas eu vejo os sinais de decadência, Senhor. Me liberta, me renova, me fortalece. Sai do teu lugar em nome de Jesus Cristo. Sai do teu lugar em fé. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar em pé, fique. Mas seja sincero nessa noite com Deus a respeito da tua condição. Sincero com Deus. Eu não quero te acusar e nem vou. Quem sou eu? Quem vai acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Te chamo nessa noite a sair do teu lugar e dizer: ó Deus, essa é a minha condição. E quando a gente canta essa canção em nome de Jesus, vou recomeçar, me reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair, readmitir, dependo de ti, experimentar de tua voz caminhar. Vou recomeçar, me reconhecer onde te deixei, onde eu comecei a cair, readmitir, dependo de ti, experimentar de tua voz caminhar. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que está ferido, relembra o motivo. Vou relembrar teu falar, é o que me dá sentido. Cura o que estava ferido, relembra o motivo que me faz querer me erguer e lutar, resplandecer com a glória do que morreu, mas que vive. Todas as trevas vão ver tua luz, e ao despertar novas forças, queime só vejam tua glória. Isso é o que querem ver, tua luz, e ao despertar novas forças, queime só vejam tua glória. Isso é o que querem ver. queria que você que está no teu lugar começasse a orar ao Senhor. Oh, pelas vidas e pelas almas sempre há uma batalha no mundo espiritual. Rompa a barreira do silêncio. Sinta a dor dos teus irmãos, das pessoas aqui na frente. Sinta a necessidade. Sinta em nome de Jesus. Erga a tua voz nessa noite. Não só a minha, Deus ouve a tua oração. Deus ouve a oração do seu povo. Muito pode a oração de um justo. Muito pode, aleluia. Comece a orar ao Senhor. Comece a profetizar. Profetiza a libertação. Profetiza a transformação. Profetiza em nome de Jesus. Aleluia.
talvez há pessoas que estão nos assistindo, seja alcançado pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Aí na tua casa, seja alcançada pelo Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia! Levante as tuas mãos em nome de Jesus. Senhor, dá-nos as vidas, Senhor. Primeiro nós oramos por cada pessoa aqui nessa noite. São nossos amigos, são nossos irmãos, são nosso povo. Aqueles que estavam desviados e voltaram, são nossos irmãos hoje. Aqueles que decidem por Ti, aqueles que são Teu povo, são nossos irmãos, Senhor. Nessa noite nós levantamos as nossas mãos, declarando em nome de Jesus um tempo novo sobre a vida de cada pessoa nessa noite, nesse lugar. Vai tocando, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades de acordo com a Sua riqueza, aleluia. Vê as necessidades de cada pessoa aqui nessa noite, Pai. Tu que conhece, ó Espírito Santo, as necessidades, oh aleluia, as necessidades, Senhor. Supre as necessidades, ó Deus, o que falta, Senhor, supre nessa noite, pela riqueza que há em Cristo Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Oramos nessa noite, oramos pela vida de cada um. Se há alguém aqui decidindo por Ti, salva, Senhor, ó Deus. Não é apenas uma vinda aqui, é uma decisão de conversão, de reconhecimento da independência de Deus. Salva nessa noite, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Todos nós, sejam libertos em nome de Jesus. Sejam salvos, sejam curados em nome de Jesus. Esperança sobre vocês em nome de Jesus. Vamos todos orar ao Senhor. Levanta a tua mão. Vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar pelas nossas cidades em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, levantamos um clamor nessa noite por essa cidade. Essa cidade pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, como igreja nesse lugar, juntos, nós declaramos a principados e potestades nessa noite. Batam em retirada desse lugar. Ordenamos em nome de Jesus, Satanás, com os teus planos e ardis, saia em nome de Jesus da nossa cidade, do trono que foi estabelecido nessa noite. Dizemos em nome de Jesus, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Essa cidade pertence à igreja do Senhor Jesus. Essa cidade nasceu para frutificar, nasceu para a Tua glória, Senhor. Declaramos em nome de Jesus sobre todas as famílias dessa cidade, salvação em nome de Jesus. Que caia toda religiosidade nessa cidade, e que se levante um povo vibrante, um povo, Senhor, em nome de Jesus, justo diante do Senhor, que ande em boas obras e glorifiquem ao Teu nome. Dá-nos ousadia nessa cidade, dá-nos intrepidez nessa cidade. Queremos anunciar com as nossas palavras e vida, Senhor, que o Senhor é Deus entre nós. Essa cidade, Cabo Frio, São Pedro, Búzios, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Araruama, Saquarema, Niterói, todas as cidades, Senhor, todas pertencem a Ti. Tu és o Senhor. Oh, aleluia, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há e os que nela habitam, Senhor. Destrava salvações nesse lugar. Nós profetizamos nessa noite, nesse lugar, destrava as almas. Em nome de Jesus, diabo, destrave as almas nessa noite. Damos essa ordem como embaixadores do Senhor em nome de Jesus. Destrave as vidas. Pessoas que estão nos seus lares, presos, aprisionados pelo medo, destrave em nome de Jesus, para viverem o melhor de Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Tempo de multiplicação, tempo de salvação, tempo de libertação, tempo de fluir do poder de Deus, do amor do Senhor, tempo do Evangelho. Aleluia.